indestrutíveis. Vamos lá, trocar uma ideia. Quem for chegar nessa live, peço que se inscreva. Na descrição do vídeo encontra um curso de teologia, pagamento único. Vão aproveitar esse dia de frio que está sendo hoje e bora trocar uma ideia sobre isso. Eu vou compartilhar a live com alguns amigos aqui em alguns grupos, tá? Então, se você que chegar nessa live também faça o mesmo para nos apoiar. Desde já agradeceria muito se compartilhasse a live, assistisse ela completamente. Ela vai ser uma live um pouco aleatória, eu vou falar de várias coisas muito importantes. E posteriormente, é isso. Tá? Então, vou estar falando aí sobre essas questões. Vamos lá. E aguardando o pessoal chegar. Salve, Galvão! Tamo junto, meu amigo. Galvãozeira sumiu. Sumiu no mundo, Galvãozeira. E o Pix, nada? Mas brincadeira. Quem quiser me ajudar, meu Pix vai estar aqui no comentário fixado. Não, mas o tema não é chamativo não, Galvão. Eu vou trabalhar exatamente esse tema também, viu? Porque e isso foi uma coisa que eu estava refletindo hoje, né? Eu gravei 2 vídeos, um eu já subi e o outro eu gravei sobre vai subir amanhã, que é os santos ignorantes. O nome do vídeo de amanhã é chamativo, os santos ignorantes. Esse, cara, vai ser da hora. Então já coloquei o tema do vídeo, né? Já coloquei essa questão aí, então o vídeo de amanhã já tá gravado. E durante a gravação do vídeo, veio uma coisa que me chamou a atenção. Na observação do quanto que o, o vamos trabalhar, por exemplo, eu vou colocar até mais uma blusa, cara, que o bagulho tá frio aqui, vai ser frio. Tá frio o bagulho. Tá? Vamos lá. Ah, cara, quando a gente precisa de dinheiro, né, Salvagem? A gente corre atrás de live, né? Quando eu tô mais de boa, eu não faço live, brincadeira. Como hoje o dia foi bem tranquilo, correu tudo bem, dá pra conseguir fazer a live e tal. E, e eu vou estar gravando mais vídeo, mas eu vou ver se eu gravo mais vídeo no Sagato Historiador, né? Não, é real, né? Mas o tema hoje, vou tocar nessa perspectiva aqui. Nossa, me apertou tudo, cara. Nossa, me apertou tudo aqui. Mas, vamos lá. Por que eu tô gravando essa live em si? Nada de aulas, Galvão, nada. Tá friozão, cara, tá friozão. Por que que eu decidi fazer essa live com esse tema aqui? É bem simples. Primeiro para divulgar, variar um pouquinho dos temas que eu gravei sobre Bíblias de estudo, né, pra variar um pouquinho, porque nós tá falando demais de Bíblia de estudo. E o segundo foi porque esse é um tema que eu acho bem relevante, os líderes e pastores de igreja prestarem atenção no que eu vou dizer. E o vídeo de hoje ele não vai ser muito na pegada, a live de hoje não vai ser nessa pegada mais, do texto bíblico em si, mas sim como o andamento do cristianismo no Brasil. Quando a gente olha para a história do cristianismo no Brasil, protestantismo, nós observamos o seguinte: muito se deve às igrejas, à igreja pentecostal, né, as igrejas pentecostais, que elas começaram a se expandir pelo Brasil como um todo, e elas cresceram e cresceram muito. E boa parte hoje do evangélico brasileiro ele é conhecido por ser um pentecostal ou neopentecostal. Então nós temos que ver por esse ângulo, né? Por esse ângulo. E o interessante é que dentro do meio pentecostal e inclusive algumas outras igrejas também, mas principalmente desses meios assim, é que você tem uma coisa, chamada que o como que eu posso colocar?
Existem muitas igrejas que elas odeiam que o membro estude. Existem igrejas que odeiam que o membro estude. Inclusive o pastor aí, o André Valadão, ele comentou algo sobre isso, né? Ele falou assim que se o seu jovem, se o seu filho não estiver pronto para ir para a faculdade, não é para você enviar seu filho para a faculdade. Não envie seu filho para a faculdade, enquanto os filhos dele estavam em Harvard, né? Então, é mais ou menos isso, é essa a questão. Você vai ter no meio mediano das igrejas, de grande parte das igrejas locais, não um incentivo ao estudo. Existem já hoje igrejas pentecostais que mudaram essa posição, inclusive boa parte dos seminários teológicos são feitos por igrejas pentecostais, mas ainda você vê uma grande resistência por igrejas locais em que não há um interesse ou aqueles membros, aquelas pessoas, inclusive pastores, que não querem que a pessoa estude demais. Não querem. Não queremos que o cara estude. Ou fala assim, você estuda, mas até um certo ponto. E isso é danoso, porque quando a gente olha, por exemplo, vamos pegar. Cara, essa blusa aqui ela ficou apertada, peraí. Vamos pegar, por exemplo, eu estava exatamente aonde? Vamos pegar, por exemplo, o contexto brasileiro. O brasileiro nunca foi muito de estudar. Ah, tá. As igrejas pentecostais hoje se esforçam em publicar, ou pelo menos a editora CPAD tem se preocupado em lançar algumas obras para tentar alcançar o meio acadêmico e tentar incentivar o membro comum a estudar. Isso aí eu acho que é super relevante, porque antigamente, é tipo aquele ditado: é mais fácil acorrentar o cachorro do que adestrá-lo. Verdade, cara, verdade, Salvagem. Esse comentário seu aí faz muito sentido, né? É mais fácil acorrentar o cachorro do que adestrar ele. Isso é fato, né? Por exemplo, quando a gente olha para o brasileiro em geral, ele odeia estudar. Não pense você que a maioria dos brasileiros gostam de estudar. E você tem igrejas, até inclusive igrejas, que incentivam o estudo da Bíblia, do estudo como um todo, mas até um certo ponto. Até um certo ponto. Se você passar um pouquinho, 1 milímetro daquilo ali, você já começa a encontrar problemáticas, né. Mas isso aí eu acho que é natural em qualquer pessoa que se afunde, que se aprofunde, porque imagina assim, tá, vamos lá, fazer exercício faz bem, então o cara pegar, levantar 50 quilos no supino faz bem para a saúde, o cara levantar 50 quilos no supino e pá. Só que a partir do momento que o cara assim, eu vou competir no fisiculturismo, começa a comer 6 vezes por dia, começa a tomar esteroide, começa a levantar 100 quilos no supino, já não é todo mundo que vai acompanhar ele. Os amigos de treino que ele tinha, ele não vai conseguir, não vão conseguir acompanhar ele, né? Então é bem é bem interessante essa questão. E eu acho que o estudo ele é a mesma coisa. Então, a gente encontra os amigos para fazer um estudo mais raso ou até um nível mais mediano, mas a partir do momento que você põe o pé no acelerador, engata a quinta marcha e fala: "Eu vou", tipo, aí você começa e você fica sozinho, né? E você fica sozinho. E eu falo isso porque não vou dizer que eu passo por isso. Já passei muito por isso, hoje eu já não me sinto tão solitário. E talvez é porque também eu mudei de estado e tal, mas eu tenho amigos que passam por isso, conhecidos que passam por isso, pessoas que decidem acelerar um pouco, meter um pouco o pé no acelerador do estudo. E quando eu falo estudo, é estudo bíblico, estudo de Bíblia principalmente, mas estudo também de conhecimento geral. E, cara, fica difícil encontrar alguém com quem conversar, fica difícil encontrar alguém para dialogar.
Isso aí é fato. Ô João, ontem você falou que não conseguiu me mandar mensagem. Será que você colocou 2 oitos certinho? Ou você colocou 2 noves? Às vezes é isso que você colocou e não apareceu. E você deixa o seu número aí pra mim, que aí qualquer coisa, se você não tiver número, eu adiciono aqui. Deixa o seu número aqui no zap que eu adiciono. O que que acontece? Então você tem essa questão da pessoa mais solitária. E um cara tipo a gente numa igreja, pode ser uma bênção ou pode ser um grande problema. Uma bênção por quê? A gente evita, pessoas como nós evitam, ou quando surgem heresias bem problemáticas, a gente está ali para combater, né? Então a gente é aquela última fronteira, a última barreira de qualquer heresia ou qualquer besteira. Então, o estudante sério de teologia, o estudante sério de Bíblia, o cara que aperta o acelerador, ele muitas vezes está sozinho na corrida. Mas, quando é necessário, chamam ele para resolver a parada. E isso é comum, e é por isso que é importante. Só que, por outro lado, é difícil você ter um cara que tá numa outra linha de raciocínio. Uma outra linha. É difícil. Eu falo porque muitas vezes eu tentei falar para os irmãos da minha igreja: "Ó, irmão, vamos estudar grego, vamos estudar um hebraico, vamos falar de crítica textual, ó, vamos fazer isso, vamos fazer". O cara que me deu estudo bíblico, ele tentou fazer eu dar palestras na igreja que eu me batizei, inclusive. Eu já não frequentava mais lá, frequentava outra igreja. Voltei algumas vezes lá, mas assim, a as pessoas, elas não têm a mesma perspectiva que você, elas não conseguem te acompanhar. É é bem complicado. Só que por outro lado, o lado ruim, é que pessoas como nós não são domáveis. Não s não dá para você domar um cara que sabe mais do que você. Um pastor, imagina o pastor chegar para você, aí você começa a falar de estudo geográfico da Bíblia, um estudo mais histórico, o cara olha e fala assim: "Eu nunca vi isso nem no meu seminário, o cara tá falando aqui e eu tenho que fingir que sei, porque senão o bagulho vai apertar para o meu lado". Então, o brasileiro, ele não gosta de se sentir desconfortável. Essa é a realidade. O brasileiro em geral, então, é como eu estou mencionando, existem estudiosos ou igrejas que falam assim: "Não, você deve estudar", mas até aqui. Passou daqui 1 milímetro daqui, você já vai estar se colocando numa situação complicada. Você vai estar se colocando numa situação complicada. E e é isso, mas vamos dar uma olhada aqui, né. Mais uma live, nada de aulas, não, nada de aula. É tipo aquele ditado: "Mais fácil correntar um cachorro do que adestrá-lo". Bradocus na área, o João na área, né, tal, Galvão, João, tá. Comecei a estudar justamente porque não tinha quem me ensinasse, às vezes por falta de tempo e outras vezes por falta de conhecimento. E aí, como é que faz, né? Como é que faz? Então, eu entendo por que algumas igrejas se preocupam, algumas pessoas se preocupam, assim, com aquele cara que estuda demais, porque ele é um tipo de pessoa que você não consegue colocar amarras nele. Você não Vou dar um exemplo na questão da escola bíblica. Eu trombo com vários tipos de pessoas. Eu trombo com aquele cara que sabe, já trombei com aquele cara que sabe, e ele não gosta que você saiba mais do que ele. Já trombei com aquele cara que não sabe nada, e ele tem raiva que você sabe muito mais do que ele. Já trombei com aquele cara que não sabe nada, e ele te apoia que você continue estudando para apoiar ele. E você tem aquele cara que estuda e te apoia, estuda e te apoia. Então você tem vários tipos de pessoas, e eu muitas vezes tento identificar elas. Então, na igreja atual que eu tô, tem pelo menos umas 2 pessoas, tenho 2 pessoas pelo menos, que, meu, assim, se o cara estiver passando a lição da escola bíblica, ele praticamente me chama para ajudar. Ele fala: "Pô, você tá aí? Mete bronca, o que que você acha desse tema?". O cara pede a minha opinião, porque ele fala: "Mano, eu não aguento o tranco com ele", e então, assim, dá uma força, tá ligado? E por outro lado, você tem pessoas que elas sabem que você sabe, mas elas ficam se fazendo de besta e batendo de frente. Isso é muito comum. Assim também eu também às vezes bato de frente com alguém, mas eu evito isso. Eu tento sempre seguir uma linha de raciocínio, sempre tento seguir uma linha de fortalecer o pessoal, né, a gente está na igreja para edificar, isso é fato, isso é observável, isso é justo, né.
Mas o que a gente percebe é que as igrejas hoje, em geral, e não só pentecostais, como eu disse, as primeiras igrejas que mais cresceram são os pentecostais, mas você tem as igrejas, mais históricas e por aí vai, e elas permitem que você estude até um certo ponto, se passar disso, começa a dar ruim. E por que que eu falo que as igrejas têm que começar a mudar isso? Tem que começar a apoiar os estudantes. Qualquer pessoa que queira estudar, a igreja tem que comprar briga e insistir e fazer com que essa pessoa estude. Dar apoio, dar apoio. Porque, como eu disse, pessoas como nós, como eu, como você, somos normalmente a última barreira que a igreja tem para enfrentar um problema teológico. Você não, um cara como nós, sentado no banco da igreja, não é qualquer coisa que o cara vai poder falar. Não é qualquer coisa que o cara vai poder falar. Não vai poder falar. Só que para alguns pastores isso é ruim, porque imagina o cara defende a teologia da prosperidade, ele já não pode. Ele não vai poder ficar falando de teologia da prosperidade. Ah, o pastor gosta de pregar qualquer besteira lá na frente. Aí você tem um cara que tem mais conhecimento teológico e às vezes ou esse cara costuma pregar, então o pastor ele tem que estar no mesmo nível ou superior. Isso é obrigação do pastor. Só que você pega lá o pastor tem bacharel em alguma coisa. E o membro dele tem doutorado em teologia. Fala 4 idiomas, e aí, o que que vai acontecer? O pastor vai passar um apurado, por quê? Porque ele vai ter que refinar a metodologia dele de estudo, e dá trabalho, isso dá trabalho, né, isso dá trabalho. Cara, sobre essa questão de curral eleitoral, é uma boa, eu vou comentar, porque isso aí é interessante, é uma sacada legal pra gente trabalhar também, entra nisso que eu vou conversar também. Eu já fiz vídeo e live, acho que comentando sobre isso. Mas o que que acontece? Esse anti-intelectualismo que nós temos nas igrejas locais, essa falta de apoio que eles dão para as pessoas estudarem, ou a falta de interesse, ou até de desanimar um membro comum que queira estudar, ela vai se refletir na apologética nos próximos anos. Por quê? Eu tô na internet desde 2015, desde 2016. Esse canal, o vídeo mais antigo é do dia 8 de fevereiro de 2016, mas eu comecei em 2015, né? Eu já comecei lá, então a partir de meados de 2015 eu comecei publicar vídeos na internet com um amigo meu. E eu acompanho a internet desde que eu tenho internet em casa, desde 2011, né? Então, essas questões teológicas aí eu tô acompanhando desde 2012. Eu vi muito do desenvolvimento, assim como boa parte de vocês também. E uma coisa eu percebi que o questionamento, por exemplo, do ateu, né? O questionamento do ateu tem se refinado. Você tem um monte de nego falando besteira, mas querendo ou não, existe um certo refinamento nessa questão. E também na questão, por exemplo, do próprio catolicismo. Se a gente for falar de apologética católica há 5 anos atrás, não é mais a mesma coisa igual é hoje. Não é mais. E eu tô fazendo uma previsão aqui que esse negócio vai se espalhar mais ainda. Por quê? Nós temos uma figura muito importante na questão política, que é o Olavo de Carvalho. E ele levantou não só a direita no Brasil, assim, ele conseguiu unificar ideologicamente a direita, como ele também levantou ou ele se aliou e eu diria que ele estruturou em partes, em partes o que vai ser a apologética moderna. Então você vai ver hoje você entra na internet, no YouTube, eu estou dizendo exclusivamente do YouTube, você tem uma porrada de canal aí de gente que era seguidor e que é seguidor do Olavo de Carvalho, fazendo apologética católica, né, em defesa do catolicismo. Principalmente os carinhas ali, como que eu posso dizer? Aqueles, posso mencionar aqui Bernardo Kister, posso mencionar a galera do a galera do Brasil Paralelo. Você tem várias outras pessoas também, assim, que são aprendizes do Olavo de Carvalho e têm feito uma apologética católica no Brasil. E como é que eles estão trabalhando? A mesma estratégia que os jesuítas trabalharam, a educação.
Então, veja, enquanto os protestantes, de maneira geral, nas suas igrejas locais, estão lutando contra a intelectualidade, e ainda isso é muito recorrente, mudou-se muito de um tempo para cá, mas ainda é muito recorrente, os católicos eles começaram um processo inverso, eles começaram a fazer uma apologética de intelectualização dos seus apologistas, né? Eles começaram esse processo. E que, se os protestantes não se atentarem, vai dar ruim. Vai dar ruim para os protestantes. Eu acredito que não tanto, porque o protestantismo ele tende a crescer mais. Só que aí nós temos duas frontes de observação, que é essa. O campo missionário e o campo apologético que nós tínhamos há alguns anos atrás não é mais o mesmo hoje. E a gente tem que se atentar. Nós temos que nos atentar, observar e analisar isso. É essa a proposta do que eu quero colocar na live. Então, se as igrejas hoje não começarem, e eu não digo igreja no sentido denominacional, a igreja como denominação geral, que toda igreja denominacional, que tem uma visão geral, eles querem que os membros estudem, mas eu digo igrejas locais, eu digo a igreja que você frequenta, a igreja que eu frequento, a igreja que nós frequentamos, a igreja local. Se a gente não começar o processo de intelectualização das pessoas, de levar as pessoas para estudar, vai acontecer nessa proporção, tá? Vai acontecer nessa proporção. Então o protestantismo ele vai começar a perder espaço. Imagine, antigamente você falava assim, não, aqui Inquisição. Aí você explicava um pouco sobre a Inquisição e o católico não conhecia. Hoje você tem canal católico dizendo que a Inquisição foi uma coisa boa e fazendo uma releitura da Inquisição. Então, aquele conhecimento que você tinha sobre a Inquisição, hoje já não serve mais. Ele pode convencer um ou outro, mas em questão de material, você vai precisar de muito mais material, de muito mais abordagem. Não era só apresentar um livro e por aí vai, né? Então, seria nessa perspectiva. O Cunha falou um negócio, mas abrem mais igrejas evangélicas do que paróquias. O protestantismo expandiu e os católicos estagnaram. A internet e os centros de estudos não refletem ainda o que está lá fora. Concordo, Bruno, mas vamos lá. O nosso mundo hoje é na internet. O nosso mundo é a internet. E o que está acontecendo na internet se reflete no mundo real. O que está acontecendo, por exemplo, o que eu estou falando aqui, a internet ela mudou a cultura das pessoas. Então, o que acontece na internet vai ser levado lá fora. Antigamente, a pessoa, para ser famosa, ela tinha que estar o quê? Na Globo, fazer uma novela, apresentar um telejornal. Hoje não. Hoje o cara abre um canal no YouTube, bate 1 milhão de inscritos, ele é chamado para fazer novela. É chamado para fazer novela. O cara faz uma música em casa, bomba na internet e ele já é chamado para fazer gravadora. Antigamente, o cara, para bombar, ele tinha que ter uma gravadora. Hoje não. Ele pega o violão dele, canta a música dele, faz sucesso e ele passa a ser chamado pela gravadora. Tá entendendo? Então, tudo hoje está começando primariamente na internet. E é por isso que eu estou falando. A gente tem que abrir os olhos. E o que acontece? Quando você começa uma onda, quando você começa a perceber que as coisas estão seguindo uma direção, a gente tem que alertar as pessoas. Seria essa a perspectiva minha, né? Mas vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui alguns comentários aqui. O Barnabé, boa noite. Eu não consigo mais ir à igreja evangélica, pois a maioria se aborda a teologia da prosperidade desde 2018 se tornaram currais eleitorais de políticos. É raro ver a união e irmandade. Cara, esse é um outro problema que a igreja evangélica está enfrentando hoje. Por quê? Antigamente, as igrejas evangélicas elas eram travadas, né? Quando eu digo travadas, elas não tinham um peso político. Desde 2014, com o crescimento protestante, percebeu-se que as igrejas são grandes currais eleitorais. Então, as igrejas, os membros das igrejas evangélicas, que são muito atuantes, estão sendo utilizados como massa de manobra política. Isso aí é normal. O Lula já falou isso. O Lula já falou isso. O Bolsonaro ganhou para presidente por causa de um apoio massivo dos evangélicos, né? Você se dizer protestante, olha só, você se dizer protestante e você bater de frente com um monte de gente, bater de frente com a Globo, quem é que te apoia? A Record.
A Record. Talvez alguma coisa saia alguma coisa no SBT. Então, se você se considerar com um público evangélico, hoje é muito positivo. Tem funkeira que tá deixando de ser funkeiro, se tornando cantando música evangélica. Tem cantor sertanejo cantando música evangélica. Tem cantores do mundão lá que falam: "Mano, minha carreira já deu no mundão, vai pra igreja". E nada contra, a pessoa precisa comer, precisa fazer o corre dela, ela tá atrás do pão dela de cada dia. Então hoje o mundo protestante, ele evangélico brasileiro, ele é uma grande fatia de consumo. Um dos fatores que fizeram as novelas da Globo cair não foi o esquerdismo, foi o ódio que a Globo tinha com relação aos evangélicos. E a Globo, até vi um cara tentando comentar, acho que o Regis, ele fez uma observação muito técnica acerca disso. Regis da o Regis, ele faz uma observação, ele falou assim: "Ó, a igreja, a Globo, por muitos anos, foi de uma linha muito espírita, né, e ela tentou alimentar esse público mais espírita e tal, e beleza, não tem problema. Você pega novelas aí com ideias mais espírita, mais isso e aquilo. Só que o que acontece? O espiritismo não cresceu como o protestantismo cresceu. E hoje, a Globo, de certa forma, tenta cativar esse público evangélico, mas por muitos anos ela foi hostil a esse público. E quem é que abraçou esse público evangélico? Adivinha? A Record, pô. A Record fez isso. E a Record cresceu muito. A Record cresceu na qualidade de novela, na qualidade de fazer séries, né? Aquela série de Gênesis, a série de Davi. São séries muito boas, né? Do José do Egito, Jacó, né? Então é isso. Então, só para a gente compreender essas questões. Então, tem coisa que está mudando. Só que o próprio o próprio catolicismo, como eu disse, na apologética, via um pouco, muito da influência do Olavo, eles começaram a trabalhar a questão da intelectualização dos seus apologistas. Então, por exemplo, se você pegar um apologista mais conhecido, aprendiz do Olavo, e colocar ele para debater com um protestante, pode ter certeza que vai dar uma briga boa. Isso se eu não torcer, isso se eu acabar não torcendo pro católico. Isso se eu acabar não torcendo pro católico, juro para vocês, porque a gente tem muita gente hoje na internet com uma pegada muito arrogante. Vou dar um exemplo aqui, o 2D Teologia, o Iago Martins com o Bernardo Kister. Cara, o Bernardo Kister mastigou o Iago, mastigou, entendeu? Mastigou e mastigou mastigado. Posso não concordar com tudo que o Bernardo Kister disse, mas olhando na questão de argumentação, na questão até da zoeira, bicho, o bichão foi bravo. E uns dias atrás eu fui dar uma olhada no canal dele lá, cara, e ele tá fazendo apologética católica. Cansou de falar de política e começou a fazer apologética católica. Ligeiro, né? Por quê? Ele percebeu que existe essa lacuna. Você pega aí o pastor Ricardo, o padre Paulo Ricardo, né, que canta Olhar 43, ele tem uma apologética mais dura. E contra comunista, mas de certa forma também ele é bem duro com relação ao protestantismo. Não é para menos, o estilo dele é o estilo dele. E isso é uma coisa que de certa forma tem se espalhado no meio dos católicos, dos apologistas católicos, e eles começam a influenciar outros, né. Antigamente se tinha o Conde, né, o Conde Lepux, inclusive o Conde Lepux ele tinha um canal com 100.000 inscritos, caiu, aí ele voltou com o canal dele, agora deve ter uns 13, 14.000 inscritos. E tem uma porrada de canal aí de gente fazendo apologética católica. Inclusive até um se inscreveu há uns dias atrás aqui no canal, que é o diácono, o diácono Dom Vitor, né, o diácono João Vitor, alguma coisa assim. Gente boa, cara, gosto dele, do estilão dele, mas a gente percebe que existe essa crescente. Eu observo, então se eu tô observando isso, eu só tô alertando vocês, que a apologética católica agora não vai ser mais como era ou como estava sendo. Ela já vem se alterando há algum tempo e lidar com o catolicismo não vai ser mais igual era antigamente. Não vai ser fácil. Não vai ser tão fácil igual era antigamente.
e a gente também tem um front de estar lidando com ateus também. Então é muito legal, cara. É muito legal e é um bate-papo, não estou dizendo que eu tenho razão no que eu estou dizendo, mas eu só estou fazendo um convite a essa observação, tá. Estou fazendo essa leitura, compartilhando um pensamento com vocês, assim, é uma coisa que eu tenho, se eu tiver errado, comentem aí e a gente já mete bronca. Eu vou abrir o negócio aqui em outra aba. Abrir o chat em outra janela, tá. Então eu acho muito legal aqui, tá. Ah, vamos lá. Hã, então seria isso. O Wesley Pereira comentou o seguinte: "Adolfo, você se considera calvinista ou arminiano?" Cara, a minha igreja, a igreja que eu frequento é arminiana e eu sigo mais uma linha mais arminiana, tá. Não sou calvinista, nesse caso. Marcos Vinícius: "Nesse caso, quando o pastor sabe menos que a ovelha pode virar pastor nesse caso? Em outras palavras, ser consagrado pastor já tem mais capacidade de liderança?" Acontece, as igrejas sempre estão necessitando de pastor, então, você tem o cara lá que é membro comum, vamos dar um exemplo aí de uma igreja padrão. O cara é um membro comum, se batiza, começa a estudar, aí vamos dizer que o cara entra no seminário de teologia. A partir do momento que ele entra no seminário de teologia, começa a ser ativo na igreja, ele começa a subir de cargo. Então ele vai subindo de diácono, vai para presbítero, vai para missionário, vai até o ponto que ele é chamado como segundo pastor, ou ele recebe um chamado para abrir uma igreja, um lugar e ser pastor lá, né. Então é muito comum isso aí, é muito comum, né. Agora no caso, assim, quando o pastor sabe menos que a ovelha, você tem um cara igual nós, assim, e o pastor a gente evidentemente vê que o pastor sabe menos do que a gente. Você tem que respeitar a liderança local. Só que o pastor também tem que entender e saber usar o membro que ele tá. Vou dar um exemplo, agora eu tô de professor de escola bíblica na minha igreja. Imagina, eu sou professor de escola bíblica, ó, depois de 4 ou 5 anos sem praticamente passar uma lição da escola bíblica, eu fui chamado e agora eu tenho uma sala. E a sala que eu tive no começo eu tive umas dificuldades, mas depois de um tempo o pessoal começou a se acostumar com o meu jeito, com a minha pegada. Aí esse sábado, como foi dia dos pais, estava na igreja, e como o pessoal da minha sala demorou para chegar, eu acabei nem passando a lição, começou o horário, deu o horário, não tinha ninguém, falei pra minha amiga, até a pessoa colocou como professor lá, me convidou para ser professor lá, falou: "Ó, não tem ninguém aqui, eu vou lá para o fundão, que é o meu canto, que é o meu lugar, né". Falou: "Não, vai lá, não tem ninguém aqui". Aí eu fui. Nisso chegou o pessoal da minha sala, da minha sala, e eles ficaram, e eu fiquei em outra sala que não é a minha, que eu qual eu sou professor. E eu tentei fazer alguns comentários, só que assim, eu senti que o caminho que eu estava seguindo era completamente diferente do caminho que a pessoa estava lá, e o pessoal em volta não estava entendendo direito, né. Por quê? Porque eu já me acostumei a trabalhar com um determinado grupo de pessoas, e eles já se acostumaram ao meu estilo de ser. O linguajar, vocabulário, brincadeira, zoeira, né. Eh, Vocês acham que eu sou diferente do que eu sou aqui? Nem um pouco. Tudo, tudo. Assim, do jeito que eu sou aqui com vocês, eu sou uma lição da escola sabatina, né, da escola bíblica, que é no caso aqui pra ficar mais fácil. Então o pessoal já se acostuma, eles nem ligam, porque já entenderam o meu ritmo. E eles gostam, cara, pô. Gostam da zoeira, gostam de tudo, o pessoal lá gosta de conhecimento, e eles já se acostumaram e é isso, entende? Então é legal essa observação. Então o pastor, ele tem que saber com quem ele tá lidando, que eu queria dizer. Eh, Você tem que saber com quem você tá lidando. Então, se eu tenho, vamos supor, se eu sou pastor de uma igreja e tem um cara que tem conhecimento, eu uso ele. Se eu sou membro da escola sabatina, se eu sou professor de escola sabatina e eu sei que tem alguém que tem potencial para ser professor, eu chamo ele para ser professor. Eu tenho um cara ali que, pô, um cara, professor de história, vai começar a frequentar voltar para a igreja que a gente que é o que eu tô. Ele já era da igreja, ele saiu para ir para outra, mas ele vai voltar para aquela igreja, ele tá voltando, tá no processo de voltar. Ele falou: "Não, eu vou colar junto com você, Adolfo". E, mano, o cara é formado em história.
Tipo assim, você acha que eu vou deixar ele sentado no banco só porque eu sou professor oficial? Não. Na hora que ele tiver com todas as documentação dele certinha na igreja, eu vou jogar ele como professor auxiliar, ou eu vou jogar ele como professor. E deixar ele passando a lição e eu vou para outro canto. Eu não tenho problema nenhum com isso. Meu espaço já é aqui. Então, compreende? A pessoa ela tem que entender que tem que dar espaço para pessoas que sabem tanto quanto elas. A gente tem que dar espaço, bicho. A gente tem que dar espaço, né? Então, eu acredito que o pastor ele tem que ter essa noção, essa humildade. Tem que ter saber assim, mano, eu não aguento o tranco, deixa o cara caminhar. A gente precisa de ajuda. A gente, a gente precisa. Agora, boicotar, não, jamais, jamais. Eu cheguei para um garoto, falei, cara, você tá quanto tempo na igreja? Ele falou, tô há 2. Mas você tem potencial, né? Vamos jogar você para ser. Vamos jogar você para ser professor de escola bíblica, né? E ele falou: "Não, que não sei o quê, tem que muito aprender". Eu falei: "Ó, cara, tem coisa que você só vai aprender estudando, bicho. Não tem como. Não tem como, você tem que fazer o corre, né". E aí beleza, mas a gente tem que ir trabalhando com o que tem, e assim vai. Vi o dado aqui, Bernardo Kisto conhece, o Barnabé falou: "Vi um dado no site do Brasil, de fato, o Brasil abre cerca de 17 igrejas evangélicas por dia. Imagine a confusão doutrinária e teológica na cabeça dos fiéis pela inexistência de unidade". Exatamente. Exatamente. Eu queria entender porque que tô vendo meio torto, tô ficando ruim. Deve ser o frio, né. Então, mas a falta de confu a questão de inexistência de unidade não é um problema pra igreja, porque o cristianismo ele sempre foi rachado, isso é um fato. Achar que o cristianismo sempre foi que os pais da igreja acreditavam na mesma coisa, errado. Tinha um pai da igreja que falava uma coisa, outro que falava outra. A unificação doutrinária ela vai começar mais a partir quando o poder do Papa começa a ganhar força. Então, na Igreja Católica, o Papa, quanto mais poder e quanto mais centralizado foi o poder no Papa, no Bispo de Roma, mais, com o passar do tempo, mais eles conseguiram manter uma linha doutrinária, podemos assim dizer. Mas ainda assim você tem muita discussão internamente, como em qualquer igreja. Então é isso. Mas abrem mais igrejas evangélicas do que paróquias. O protestantismo expandiu, os católicos estagnaram. O que está dentro da internet eu já correspondi. Se não acontecer uma reforma dentro da igreja brasileira, da evangélica brasileira, em não permitir os coronéis da fé tenham espaço, e não permitir, acredito que a curva de crescimento da igreja evangélica vai cair um pouco em poucos anos. Vai cair em poucos anos. Então, meu amigo, mas eu diria, vamos colocar aqui vou até colocar essa aqui. Eu diria que cair não vai cair. Só que quando a gente olha para o tratamento que os evangélicos estão tendo e pra abordagem que outras denominações estão fazendo, por exemplo, como o próprio catolicismo que eu estou focando aqui, os ateus, você olha até para os terreiros de Umbanda, os ubandistas, os espíritas, eles mudaram muito a abordagem deles, eles têm mudado. Então o campo que é hoje, ou que foi alguns anos atrás, não é mais o que era, é diferente. A gente tem que ficar ligeiro nisso aí, tem que ficar esperto. Se você não prestar atenção, dá ruim, tá? Lembrando, gente, que quem quiser dar um apoio para mim aí, ó, o Pix tá na descrição do vídeo, tá? Tá aqui na conversa, tem um comentário fixado, tá? Tá no comentário fixado, então quem puder dar uma força, uma doação via Pix para nós aí, eu agradeço desde já. Mas são observações que eu tenho feito aqui e, pô, cara, eu falei: "Ó, eu quero fazer isso, eu quero fazer essa live". Opa, né? Então, um outro detalhe também da expansão do crescimento evangélico não é só da questão das igrejas, né? Não é questão só da igreja, mas a qualidade dos membros. É isso que é esse um ponto que eu quero colocar, porque a igreja ela expandiu e o que o catolicismo era alguns anos atrás, hoje você já tem até no meio evangélico. Aquele evangélico que só é evangélico porque a mãe é evangélica, porque o pai é evangélico, porque ele foi evangélico quando é criança e hoje ele já não é mais. E hoje já não é mais. Então hoje você já tem aquele evangélico com um traço muito católico. Aquele cara que vai na igreja só porque, sei lá, é bonito,
né? Só para se esconder, você tem um monte de nego safado que vai na igreja só para se esconder atrás da igreja. Então, assim, o crescimento cresceu em quantidade, mas caiu em qualidade. Ele cresceu em quantidade, mas caiu em qualidade. Essa é uma coisa que a gente tem que observar também. Então, o mesmo problema que o católico enfrentou muitos anos atrás, do membro católico não saber de nada da teologia da igreja dele, a mesma coisa hoje está acontecendo no meio evangélico. E por que isso acontece? Porque o cara ele só mudou trocou o padre pelo pastor. Tem pessoas que acontece isso. Pessoas que elas mudaram a devoção delas para a igreja católica e mudaram para uma igreja evangélica, mas ela continua com a mesma mentalidade de não estudar, de não compreender, de não avançar, né? E assim vai. Então, assim, pode ser também por esse fator, Barnabé, de que a igreja evangélica pare de crescer um pouco ou diminua seu crescimento, né? Então, vamos lá, é isso aí. Senão, o fenômeno do cristão evangélico desde os anos 2000 é rotatividade de ministérios. Só que, por exemplo, você tem, deixa eu pegar aqui. Eu sou de 90, eu sou de 92, né? Eh, eu sou de 92, então eu cresci num contexto que você quase não tinha evangélico. Esse negócio de evangélico mesmo começou a crescer a partir de 2010. 2000 você tem um salto, mas começa a ser refletido a partir de 2010, né. Então, eh, como que eu posso colocar? Então você tem o rodízio de ministérios. Você tem o cara que era assembleiano, vira adventista, o adventista que faz outra coisa. Você tem o cara que era protestante se torna testemunho de Jeová, o testemunho de Jeová que desistiu e mudou. Então você tem isso aí também, o cara que era católico se torna evangélico e depois se torna outra coisa. Isso aí também, essa rotatividade é bem comum, né. Aqui ó, o Marcos Vinícius colocou, né, realmente os católicos estão bem mais intelectuais do que antes, né. Eh, eu não sei se essa palavra papista é uma palavra bonita, né, mas, hã, os católicos estão mais não é que eles estão mais intelectuais, eles perceberam que a estratégia jesuíta é a que melhor funciona a longo prazo. Como assim é melhor que funciona a longo prazo? Eles vencem a gente pela cultura. Por exemplo, eu sou professor de história. Se eu for estudar algum livro sobre história, a possibilidade de ter sido um católico a ter escrito é muito maior do que ter sido um evangélico, um protestante. Entende? É, principalmente no Brasil. Vou falar de história do Brasil, é mais fácil ser um católico. Vou falar sobre, sei lá, Segunda Guerra Mundial, filosofia, é mais fácil ser um católico do que um protestante. Então, nós somos presos culturalmente por causa disso. Entendeu? A gente depende intelectualmente dos católicos, da produção feita por o católico. Ah, mas você não está falando de religião, você está falando de história, por exemplo. Ok, de história, estou falando de história. Só que quando a gente vai trabalhar teologia, metodologia de pesquisa, a gente vai para a história. Você vai falar de profecia, você vai precisar de citar livro histórico, entendeu? Então a gente acaba ficando preso nessa questão também, né? Não sei se ficou muito claro, né? Hã, eu sinto isso toda vez que debato com, Fire Game, tamo junto, Salvajo, já fui católico de berço, depois de 8 anos, e agora evangélico, viajei pelos extremos. Aí ó, Bruno Cunha, assim como eu vejo o que é politicamente, socialmente falando, o Brasil é evangélico, mas há uma reação católica focada em centros de estudo na internet. Entendo o que você quer dizer. É, mais ou menos isso. Maurício Silva, você conheceu o Daniel Mastral? Cara, eu vi esse maluco falar muita besteira. Tá, o Daniel Mastral, eu vi sim, esse maluco fala muita besteira, ponto, não vou falar mais nada. Maurício Silva, esse boom evangélico se deve muito ao neopentecostalismo. Sim, os protestantes raiz mesmo consideram o neopentecostalismo uma outra coisa. Sim, o neopentecostalismo, ele na verdade é uma variação muito extremada do pentecostalismo clássico, mas ele é a evolução, né, ele é a evolução, não tem
A gente pode chorar, pode falar que não, mas é evolução. A diferença entre um pentecostal e um neopentecostal hoje é tão frágil, a diferença entre um e outro, eles são tão iguais, que eu tenho um amigo que ele era pentecostal, que assim, velho, ele só falava de cura e de teologia da prosperidade, exatamente como um neopentecostal, e ele só frequentava a Assembleia de Deus. E não é a Assembleia de Deus fundo de quintal, não, a Assembleia de Deus de ministérios grandes, né? Então, a diferença entre um neopentecostal e um pentecostal, hoje, é mínima. É mínima. Claro que você vai ter o pentecostal muito mais centrado em alguns aspectos, mas o membro comum é isso. Caldeirão do Cuca. Clair, desculpa, é que eu fico me perguntando por que de você não ser católico, sei lá. Você é um cara mal estudado, geralmente o pessoal conhece história da igreja e vira católico. Não, errado. Quem conhece história deixa de ser católico. Ai, ai, ai. Quem conhece história deixa de ser católico. Se você parar para estudar história e os interesses das coisas, você deixa de ser católico. Ponto. Tá, então, Cuca, não se engane não, cara. Na verdade é um erro, porque se a gente for estudar, se você for estudar a fundo essa questão, por exemplo, vamos pegar os pais da igreja. O cara fala, estudei os pais da igreja e virei católico. Mas se você for dentro dos pais da igreja a fundo, estudar os caras de fato, você vai ver que eles divergiam teologicamente um do outro. Você vai ver que eles defendiam coisas que são heresias consideradas pela igreja católica atualmente. Então esse negócio de, eu li o pai da igreja e virei católico, não é uma coisa que cola muito comigo não, tá? E eu também não sou estudante de católico, assim, de pais da igreja e tal. O que eu conheço deles são mais a influência que eles têm no tocante à questão manuscritológica. Então eu vou conhecer um pai da igreja pela citação que ele faz de um texto bíblico, e não pela obra dele propriamente dita. Outro detalhe, eu não sou um cara que fica estudando filosofia. Eu não sou um cara que fica, a questão filosófica, eu estudo história. Eu gosto de história, né? Então, o que acontece? A minha percepção de história vai ser diferente do cara que estuda história do ponto de vista filosófico, porque aí já entra a interação católica, e é onde os católicos são fortes no Brasil. Não é à toa que, por exemplo, vamos pegar aqui um padre. A formação de um padre é 8 anos, 4 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Então a gente percebe que na formação o padre católico ele tem a formação filosófica, então o domínio deles nessa área é maior. Simples assim. Mas eu não sou. Eu nunca fui católico, podemos assim dizer. Nunca fui católico. Sou católico de igreja que minha mãe frequentava, né? Minha mãe frequentava, mas também frequentava ter centro espírita. Mas eu nunca me disse, eu sou católico com orgulho, né? Logicamente, falando, não, eu sou católico porque eu vou na igreja católica, não vou em outra igreja, vou nessa porque minha mãe me manda aí, entende? Mas essencialmente a igreja que eu decidi pesar o pé mesmo foi a igreja protestante, fim de papo. Então, mas falar assim, eu conhecer história, eu vou ser católico, errado. É por conhecer história que eu não sou católico. É por saber o que a igreja católica fez no passado é que eu não sou católico, velho. Tá ligado? É simples assim. Entende? Ponto, né? Maurício Silva, eu estava vendo, se católico for seguir mesmo, é pesado. Exatamente. Exatamente, o Maurício Silva. Se o cara, mas tá começando uma galera nessa linha. Quem se converte ao catolicismo por causa de história não está em Cristo. Bruno, mas a gente tem que entender uma coisa, Cunha. O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui essa questão do coisa. O que acontece é que as igrejas hoje, principalmente as igrejas neopentecostais e tal, eles por muitos anos focaram muito na questão que Bíblia e somente a Bíblia, e Bíblia é regra de fé. Ok, só que você tem um cara lá que entrou no seminário, estudou teologia, num seminário qualquer, imagina um seminário livre, simples, denominacional, vamos pegar um ETAD, um CGADB da vida, fala um outro curso aí que tem da Assembleia de Deus, o cara estudou um cursinho desse, se tornou pastor. Aí ele fala assim, não, eu vou estudar um pouquinho mais de teologia, vou estudar a história da igreja cristã primitiva. Quem é que
manda nessa área aqui no Brasil? Católico. Aí ele começa a ler os livros de alguns pais da igreja, vê um linguajar mais católico, o que acontece? Aquilo que você se alimenta começa a mexer em você. Então, é por isso que algumas pessoas têm essa impressão que se você estudar os pais da igreja, estudar a história da igreja, você se torna católico. Porque quem domina esse campo, e principalmente no campo filosófico, principalmente no campo filosófico, são os católicos. Você não tem um filósofo relevante protestante brasileiro. Você não tem um filósofo protestante relevante. Talvez fora do Brasil isso você já tem caras mais influentes, mas no Brasil você não tem. Então, o que vai acontecer? Você vai começar a beber de muita fonte católica e você começa a trabalhar pela lógica católica, pelo linguajar católico, e como o teólogo que fez um curso básico de teologia, fez um curso de teologia livre de uma denominação, ele não teve treinamento para lidar com essa documentação histórica, porque também não é falado, ele é engolido. Pode acontecer nisso, não é grande, não acontece muito, mas é isso. Fechou? O Galvão ele pode me informar melhor aqui. Galvão, eu tô falando aqui de um ponto de vista que eu não sou especialista em filosofia, só tô dizendo uma questão, mas a gente já chega no seu comentário aí. Eu diria que o brasileiro ele é místico e os filhos dos evangélicos ortodoxos estão se tornando relativistas com respeito à escritura e à sua verdade. A volta de Jesus e juízo, evangélico místico. Cara, 100%, olha, concordo 100% com o seu comentário, ou pense um pouco. 100%, eu acho que assim, você está completamente correto. O brasileiro sempre foi místico. E esse misticismo passa para dentro da igreja evangélica. Inclusive, o vídeo que eu postei hoje, ele toca nisso aí, que é os Santos Ignorantes. Então, amanhã vai estar subindo um vídeo no canal chamado Santos Ignorantes, que são aqueles caras que eles querem que você acredite neles e não na escritura. Misticismo puro. Boa, é isso aí. Galvão, concordo com o Adolfo. Vejo que é uma estratégia católica apelar para história, cultura e filosofia. Dizer que eles construíram tudo. Muitos protestantes caem nesse discurso por ignorância. Por ignorância, ô Galvão. Completaria isso, né? Por ignorância. Místico não, liberais. Sim, o brasileiro também é muito liberal, libertinoso, tanto sexualmente quanto religiosamente. O brasileiro nunca teve problema em mudar de religião. Mas hoje existe uma reação protestante muito forte. Caldeirão do Cuca, quem conhece a história do cristianismo sabe que o catolicismo é só mais uma vertente cristã, e não o cristianismo. Não é à toa que o cristianismo oriental foi mais importante que Roma. Sim, mas quando a gente olha para o Brasil, qual que foi o centro de tudo? Catolicismo romano, né? Adolfo, nem os melhores teólogos católicos da atualidade acreditam que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo, e por isso, e posso citar vários teólogos católicos. Porra, interessante, cara. Interessante. Depois você manda para mim, cara. Vai ser interessante pra gente manter essa conversa, né? O Caldeirão do Cuca entendeu o meu ponto de vista. Tamo junto. É isso aí. Mas filósofos mais relevantes da atualidade também não são católicos. Cara, aí eu teria que ver, cara. Porque assim, sempre que eu vejo um cara de filosofia, normalmente ele é um católico, né? E quase estão usando batina, né? Para mim, nesse ponto, dos pais da igreja, percebo que a partir do século III a influência da filosofia grega na doutrina pregada. Já nos 2 primeiros séculos, você vê muita influência de João Paulo neles. Você tem a influência de Platão, Aristóteles e por aí vai, né? Por esse caminho dá para fazer uma diferenciação. O Wade... não, Denis, acho que a discussão não é essa, não é o ponto. Não é esse ponto aqui em si, beleza? Deixa eu ver aqui 10 e 10, gente. Tá frio pra caraca aqui, mano. Tá 13 graus aqui. Como é que tá na casa de vocês aí? Né? Como é que tá na região de vocês? Sim, a formação do Rodrigo Silva é filosofia. O Rodrigo Silva, além de teologia, é filosofia. Na verdade, ele é mais forte falando de filosofia, né? Aí depois ele acabou se especializando em arqueologia. Depois ele acabou se especializando. Mas a formação dele é teológica e filosófica em si.
E a galera hoje tá com o bolso gelado, hein? Tá com o bolso gelado. Ninguém mandou um pix pra nós. Ninguém mandou um pixinho pra nós. É por isso que eu tenho que ser polêmico, né, cara? Se eu for polêmico, a gente vai ganhar 5 mil por mês, né? Que é o pessoal tira o escorpião do bolso. Aí o povo tira o escorpião do bolso. Aí o povo tira o escorpião do bolso, né? Então, seria isso, né? Adolfo, só olhar a USP, Universidades Federais, Unicamp, ver quantos melhores professores, veja quantos dos melhores professores são católicos. Entendi o seu ponto. Os católicos já produziram muito, verdade. Mas passou. Quando lemos os pais da igreja, devemos perguntar àqueles que foram discípulos de Paulo e João. Agora, se o cara foi apenas um filósofo convertido, já dá para perceber. Isso que eu quis dizer. Entendi. Passou, Galvão, mas vamos lá. Vamos supor aqui, meu amigo. Eu estava lendo aqui um livro aqui, Roma e seu Império, as grandes civilizações do coisa. Eles são fortemente influenciados pela doutrina católica. Mesmo, vamos supor, se o cara não for católico, quando ele começa a citar algumas fontes, as fontes deles vão ser católicas. Entendeu? De outros historiadores, entende? Então, a influência católica, ela não está apenas em ter o professor católico, mas o cara que não é católico ter que citar o cara que é católico, entendeu? O cara é liberal, mas ele é obrigado a citar o autor católico. Então, a influência católica ainda nesse aspecto é muito grande. Eu vejo dessa forma, principalmente na filosofia. Você pode dizer, passou, mas você tem grande influência disso, né? Não sei se eu estou errado, se eu estou equivocado. Observando em alguma coisa de história, eu percebo isso ainda, né? Que quando eu vejo um historiador comentando, vamos pegar o próprio Sabino. Pegue o Fábio Sabino. Fábio Sabino. O próprio Fábio Sabino, se você observar, volta e meia ele está fazendo alguma citação de alguma coisa católica. A própria abordagem dele, mais liberal, tem raízes católicas, entendeu? É isso. Não sei se eu fui claro nessa questão. Então, você tem essa influência. Quem ler a Bíblia, independentemente da leitura dos pais da igreja ou não, vai virar católico sabendo que na Bíblia fala para não ter imagem de escultura, ou que na Bíblia não ensina nada de terço. Vamos lá, Denis Wade. Agora nós vamos bater um papo muito, muito legal aí. O terço. Vamos lá. O terço. Olha só. Olha só que legal. O terço. A gente fala muito do terço. Mas se a gente olha para as igrejas evangélicas, você tem muita coisa que substitui o terço. É o círculo de oração. É o orar no monte. Né? É você fazer um pedido e colocar na caixinha. Tudo isso aí abre espaço para terço. E é coisa produzida por protestantes. Não estou falando de coisa de católico. Quando eu era criança, eu ouvia no rádio, o padre falando para colocar uma aguinha em cima do rádio. Pá. Minha mãe colocava o rádio do padre e ela colocava o copo de água lá para abençoar. E quantas pessoas eu vi isso? Quando eu comecei a fazer teologia em 2014, adivinha que tinha uma pessoa lá, uma pastora lá, um pastor e uma pastora tinha um programa de rádio. E sabe o que eles faziam? Olha só. Eles faziam a mesma coisa. Eles faziam a mesma coisa. Então, assim, se você parar para analisar, e aí eu quero que você seja frio, tá? Você pode até falar assim, o terço. Mas o terço, ele é uma evolução disso daqui que eu tô comentando. É disso daqui que eu tô comentando. Pra gente fazer orar uns 2 ou 3 Pai Nosso, um atrás do outro, não tá muito longe. Que é a oração modelo, não é? Não tá longe, não tá longe. É isso. Missa, batismo de bebê. Bom, aí vamos ter presbiterianos que defendem o batismo de bebês. Você tem dentro dos presbiterianos uma linha. Então, dentro do protestantismo, você já tem o batismo de bebê. A missa, se você for numa igreja luterana, é exatamente a missa católica. É quase que a mesma que a missa católica. Então, dentro do protestantismo, você tem essa questão do batismo de crianças e você tem a questão da missa.
Você já parou para estudar um pouquinho mais de protestantismo? Você vai ver que é cabuloso, cara. Os verdadeiros pais da igreja, como o Diego Santo colocou, foram os autores do Novo Testamento. Os chamados pais da igreja já têm influência das doutrinas greco-romanas. Isso é legal, cara. Eu vou fazer uma live no outro canal sobre isso aí depois. Ah, sim. E comunista também, né, João Galvão? E muito mais militante comunista também. Ah, mas o terço é repetitivo com Ave Maria e Pai Nosso. Eu fui católico também. Mas veja que o princípio que eu estou mencionando para você, isso aí a gente sabe que o terço é oração repetitiva, o Pai Nosso, crê em Deus Pai, Ave Maria é repetitivo, ok? Mas veja que o princípio é o mesmo. O princípio que a gente chegou, que o católico chegou no terço, é o mesmo que o protestantismo está seguindo. Alguns protestantes estão seguindo. Se eu estiver viajando na maionese, é só meter bronca, né? Já ouviu falar na Associação Monfort? Não, acho que é esse o nome. Eles têm um site de apologética católica fundada por, se eu não me engano, Orlando Fideli. Aliás, até tem um canal dessa associação. Não, cara, eu não sabia, Caldeirão. Sério, velho. Juro pra você. Assim, sendo sincero, eu não conhecia. Não conhecia. Pô, depois eu vou pedir pra você deixar ali esse comentário fixado em algum lugar. Vou dar uma pesquisada. É, vou dar uma pesquisada. Então, cara, isso é legal, sabe? Pô, gostei. Eu gostei do tema aí, o caldeirãozinho da cuca. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Oh, quem não lembra dessa música da Cuca, hein? Cássia Eller cantando, hein? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Hã? Ai, ai. Mas seria isso, gente. Seria essa questão. Batemos 1 hora de live. Ah, Porra, eu gosto dos inscritos do meu canal por causa disso aí, velho. Os caras sempre trazem uma coisa legal aqui pra gente conversar, pra gente bater um papo. E é isso. Quem puder dar uma força pra mim aí via doação Pix, cara, eu agradeço desde já. Vou agradecer muito. Vou agradecer muito, sim, tá? E vai ser muito útil pra mim, beleza? É, é isso, tá? Então, quem puder fazer uma doação via Pix, agradeço desde já e tamo junto. Fechou? Ah, as escrituras são judaicas, assim como as profecias dos apóstolos. Se você despreza essa raiz, pode virar qualquer coisa, inclusive católico. Mas até o. Aí que tá o quebrada da fiel. Até o protestantismo se nega a isso. Ele se nega, né? Ele se nega. O protestantismo, ele nega isso. Como? Teologia da substituição, que é muito forte, inclusive, no meio tradicional e no meio católico e evangélico, dos pentecostais, entendeu? Tanto que hoje você tem um negócio chamado Nova Perspectiva Paulina e muita gente bate de frente com isso, né? Só acho difícil de alguém presbiteriano, luterano, pessoas de outras denominações que sabem o que está na Bíblia resolvem se tornar católicos. Se for para viver uma vida sem querer seguir o que realmente está na palavra de Deus. É que acontece o seguinte, Denis Wade, aí nós entramos num outro aspecto que é o ecumenismo. A partir de 1900, com um cara chamado Adolf Deisman, ele começou um processo de ecumenismo. Adolf Deisman, ele foi um dos caras que atuaram nessa perspectiva. Então, o que acontece? A teologia luterana, ela não é a teologia luterana, a teologia anglicana, elas não são muito diferentes da teologia católica. A liturgia, a construção, não é diferente, cara. Não é diferente. A construção de igreja também é muito parecida com a igreja católica. Então, assim, é isso. O presbiteriano ele já vai ser um pouco mais diferenciado, um pouco mais distante do que o luterano do catolicismo. Isso aí é fato. Porém, quando como que eu posso colocar? Ah, por, você colocou assim, sabe o que está na Bíblia.
A questão é, vamos para a questão filosófica. Olha a argumentação católica, e é uma argumentação que parece fazer sentido. Se o católico diz assim, ó, a Igreja Católica ela tá aí há muito tempo, desde o quarto século. Se o católico afirmar isso, ele vai dizer que não, que é desde o tempo de Cristo, que a Igreja Católica é desde o tempo de Cristo. A Igreja Católica existe desde o quarto século. Se o católico afirmar isso, ele fala assim, então, quem foi que definiu o cânon da Bíblia que você usa? A Igreja Católica. Então ele fala, o católico vai dizer assim, então quem definiu o cânon, o que é escritura sagrada, não é a igreja. Se a igreja tem poder ou tem autoridade para decidir o que é escritura sagrada, logo a escritura sagrada é submissa à igreja. Por quê? A escritura sagrada veio antes ou veio depois da igreja? Claro que a igreja veio antes da escritura sagrada. Porque se não tinha igreja, quem é que ia escrever? Então, pare e pensa nessa argumentação. É uma argumentação lógica que faz sentido. Se você não tiver preparado para levar uma lapada dessa, meu amigo, esquece. Você vai tomar uma no queixo e vai acordar no dia seguinte. A questão é que não era a Igreja Católica Apostólica Romana. Só que se o cara levar, se o católico ele jogar isso pro lado católico e pegar um protestante desprevenido, é uma no queixo. Aí o que acontece? O cara ele começa a estudar, começa a ler, começa a ver a organização do culto, como que era a organização do culto, dá um pouco da discussão doutrinária. E ele percebe, falou, não, mas peraí, muito disso aqui eu vejo aonde? Na Igreja Católica. Ah, então a Igreja Católica é a verdadeira. Então, para nós, que eu que não fico estudando o pai da igreja, não é difícil, não é fácil cair numa balela dessa. Só que se o cara se dedica a um estudo muito mais detalhado nesse aspecto e ele não tiver preparado, ele cai nessa. Eu tenho um amigo que ele falou isso, ele acha que é presbiteriano e ele estuda muito, presbiteriano ou batista, não sei, e ele estuda muito os pais da igreja, e ele fala assim, cara, eu tenho que muitas vezes me ver ou parando para raciocinar, porque senão você acaba pensando só na questão, pensando como um católico. Acontece, velho, acontece. Então, não é um grau tão grande, mas pode acontecer. Então, você pode falar assim: "Ah, acho difícil a pessoa saber o que está na Bíblia". Só que a questão é, nós, protestantes, ou eu, por exemplo, parto do quê? De que a Bíblia é verdadeira e que a Bíblia é essa. Só que se a gente for mais a fundo, começar a questionar, tá, e antes da Bíblia? E antes? E você começa a questionar, você pode ficar meio abalado. E tem pessoas que se abalam. E não condeno elas por se abalarem. Eu não condeno. A gente tem que parar e pensar, mas por que a pessoa chegou nessa conclusão? Então, se você parar para pensar, não é um bagulho muito distante da realidade, tá ligado? Eu não caio nessa, mas tem pessoas que vão cair, entendeu? É isso. Ixi, 12 graus, aqui já tá 13, da hora. É, a apologética Monfort tem uma base bastante forte em documento da Igreja Católica, Catecismo e Obra dos Santos. Não é uma teologia de verdade, na realidade eles estão na Idade Média ainda. Escrever uma coisa, querer ser superior à palavra de Deus é outra. Mas aí que tá. Eu falei superior, mas eles colocam a autoridade da igreja igual à autoridade da escritura. É aí que tá. E se você não tiver preparado para lidar com essa argumentação, Wade, vai tomar paulada. É isso aí. João Galvão, é tipo isso daí, o caldeirão da cuca. É isso daí mesmo. Entretanto, tais documentos foram feitos para tratar de temas pertinentes aos aspectos dogmáticos da igreja. Portanto, é meio que óbvio que o material seria utilizado. É. Gente, bateu 10h30, frio de lascar. Eu agradeço aí a presença de vocês na live aqui. Ela vai ficar online um pouquinho. Depois eu vou jogar ela lá no canal do Bucaneiro Clair, tá? Que é o meu repositório de lives. Fechou? E é isso aí. Então tamo junto. Quem puder dar uma força, uma doaçãozinha para nós aí, eu agradeço desde já. Tamo junto no campo de batalha e fui.